Senhores, boa noite. Exatos 38 anos depois, o Flamengo está de volta a uma final da Libertadores, 5-0 no Maracanã, 6-1 no placar agregado. Troca hoje estrelando o Rafael Rezende, que está aqui praticamente todos os dias. Opa, tudo tranquilo? E um participante aqui, eventual, esporádico, que já foi titular do programa e hoje aparece em noites de gala, Rafael Rezende. Fala, Rafa. Fala, Rodrigo. Tô rindo aqui, o pessoal deve ter visto Os iniciando memes? o programa, eu rindo aqui sozinho, que os memes, não dá pra aguentar os memes. Ah, os memes estão explodindo aqui nas redes sociais. Bom demais. O torcedor é criativo, né? Maravilhoso. E Mas rápido, que jogo, né? Que jogo. Aí, ó, Temos que imagens ao vivo parabenizar. do Maracanã, Rod, o pessoal ainda comemorando ali, saindo abraçado. Muita gente esperava que o Flamengo passasse, mas não dessa forma, né? O primeiro tempo não deu cara de que seria dessa forma, né? E o Flamengo tomou um susto, né? Sim. Aquele lance do Everton pela esquerda ali, que ele corta, o Rodrigo cai e a bola chega pro Maicon dentro da pequena área. Se não é o Felipe Luiz pra dar aquela travadinha ali por trás. O desenho de jogo ideal pro Grêmio, né? Amarrar o primeiro tempo, não sofrer tanto com as investidas do Flamengo, não dar velocidade pro contra-ataque, sair na frente. Não conseguiu sair na frente e ainda desperdiçou uma posse no meio-campo. Com o próprio Maicon, né? Exatamente. Com o próprio Que Maicon. gerou o primeiro gol. Mas se a gente for analisar um jogo num todo, né, o jogo num todo, os primeiros 45 minutos, até com o Flamengo saindo na frente, eu acho que o Grêmio até conseguiu equilibrar as ações e tirou do Flamengo aquilo que ele tinha de melhor, que é o início da partida, aquele início avassalador, com intensidade, com agressividade, tirando os espaços do adversário no seu campo defensivo. O Grêmio controlou muito bem isso, né? O Flamengo não fez isso. Guardou isso pro segundo tempo, né, Rafa? Exatamente. Mas eu acho que guardou também por ter saído na frente. O Grêmio, ele vai pro vestiário com 1-0 contra, tendo que se expor. Ficar um pouco mais com a bola. E a roubada do Bruno Henrique, né, a pressão em cima do Jeromel, logo no início da segunda etapa. O Flamengo começa com ritmo forte contra um Grêmio tentando fazer o que tentou fazer no primeiro tempo da ida. E o primeiro tempo da ida foi um desastre pro Grêmio. Não foi uma goleada, mas foi um primeiro tempo muito abaixo, com o Flamengo produzindo muito. Olha, e foi o que a gente viu hoje. A dupla Gabigol e Bruno Henrique demoliu a defesa gremista e os dois vão falar agora aqui no Troca na sequência. Vai! Muito feliz, eu acho que a gente veio muito concentrado, sabia disso, da história que a gente podia escrever. Escrevemos nossa história, mas obviamente que queremos mais. Queremos ganhar do CSA domingo e assim por diante. Como eu falei na semana, sempre o próximo é mais importante. O Flamengo tem o jogo do ano, todos são jogos do ano, vamos seguir assim. E que cuidados o time tem que ter agora na final? Primeiro pensar no CSA, na minha opinião, e depois com o Mister, a gente trabalhar, fazer os vídeos, treinar muito bem, confiante, descansar, para depois pensar no River. A nossa próxima final é o CSA. Cara, acho que com humildade e com muito trabalho, essa é a palavra que eu posso descrever aqui hoje. E o carinho do torcedor com o jogador hoje é nítido. Eles são o 12º jogador, nós. Os torcedores são importantes pra gente hoje. Então essa festa, são todos merecedores. Tá todo mundo de parabéns por essa bela vitória aqui hoje. E o River Plate? Cara, vimos o jogo ontem, né? Sabemos que é uma equipe muito difícil. É o atual campeão da Libertadores. Então, agora é descansar e tenho certeza que o Mister, como ele tem feito, vai preparar da melhor maneira cada detalhe do River Plate pra gente, no dia 23, fazer um grande jogo. Vamos direto ao vivo pro Maracanã, que a Júlia tá do lado do Arrascaeta, os dois esperando pacientemente e generosamente para participar ao vivo do Troca. Fala, Juju. Oi, Rodrigo, tudo bem? Roger, Rafa, todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Pois é, ao lado aqui do Arrascaeta, 19 dias depois da artroscopia no joelho, entrou como titular, jogou super bem, né, Arrascaeta, sem sentir absolutamente nada no joelho. Pegou muita gente de surpresa, né, a sua escalação como titular. Muitas pessoas pensavam até que você pudesse nem estar no banco de reservas ou ficar no banco. Conta como foi essa recuperação sua, todo esse tempo, para poder ter condições de jogar como titular hoje. Bueno, boa noite, primero que nada, mandar um abraço para todos lá. E resaltar mais que nada, departamento médico, fisioterapeuta, preparadores físicos, os meninos da base que foram para treinar comigo lá. Na verdade, quando me machuquei, achei que ia ser muito difícil estar no jogo de volta, mas eles fizeram
muito esforço por mim, cuidaram muito bem de mim e hoje essa alegria para todos eles e para todo torcedor que merece muito. E muitos torcedores que estiveram aqui no Maracanã e que estavam em casa assistindo também ao jogo, nunca viram o Flamengo em uma decisão, né? Depois de 38 anos, o Flamengo volta a uma decisão de Libertadores. Como que é para você ser um dos responsáveis por colocar o time em uma final de Libertadores mais uma vez? A alegria muito, muito grande. O prazer de trabalhar com um cara como Jorge Jesus que tem. Ele acho que é muito diferenciado dos demais. Então ele está fazendo um grande trabalho aqui no Brasil. E a gente entendeu rápido o que ele queria. E hoje em dia o time está bem, está muito forte, mas ainda não ganhamos nada. Com certeza que vai ser um jogo muito difícil lá. E lá em Santiago não vai ter essa atmosfera toda que teve no Maracanã, né? Grande maioria de torcedores do Flamengo. Vai ter uma torcida dividida. Não vai ser um campo total do Flamengo, não vai ter jogo de ida e volta. O que você espera desse jogo lá em Santiago? Com certeza, conhecendo o time argentino, vai ser um jogo muito pegado, muito difícil. Mas a gente tem que pensar em nós, estar bem fisicamente para fazer um grande jogo e poder conquistar essa Libertadores que todo mundo quer. Muito obrigada, Arrascaeta. Rodrigo, eu volto com vocês aí. Obrigado, Ju. Chamou, falou, prioridade total para quem está ao vivo no Maracanã. Mr. Flowers, você que jogou bola aqui profissionalmente, dos que estão na bancada, estranhou essa recuperação rapidíssima de todos os machucados do Flamengo, praticamente? Então, não sei se estranhei, porque o Flamengo vem fazendo isso já nessa temporada, né? Surpreendendo a todos com a recuperação de lesões que pareciam que levariam mais tempo para se recuperarem, né? A do Diego é uma delas, voltou ao banco de reservas no Fla-Flu do último fim de semana. Do próprio Arrascaeta e do Everton, que estavam descartados para o jogo de volta do Emelec nas oitavas de final da Libertadores. Então, o departamento médico do Flamengo, a fisioterapia, os preparadores físicos, a fisiologia, tem dado a cada rodada de campeonato, a cada jogo dessa temporada, uma resposta muito positiva. E aí também tem que dar um mérito também aos atletas, né, que estão correspondendo a esse tipo de tratamento, se dedicando ao máximo e estando à disposição quase que 24 horas para tentar uma recuperação impensável e poder ajudar o Flamengo em momentos como esses, né? Eu acho que deve ser não, tenho certeza, porque já passei por isso também. O momento de felicidade, por mais que você passe por momentos de dificuldade na recuperação, de falta de tempo, é chato demais fisioterapia. Mas você estar disponível para poder passar momentos como esses, depois eu acho que tudo vale a pena. É solitário, entediante, né? É um processo muito... É isso, né? E você está vendo o time crescendo, jogando, passando por momentos bons e você do lado de fora, naquele dia a dia chato, que demora, que é moroso, que muitas vezes, exatamente, você está num centro de treinamento hoje, gigantesco, mas sozinho, em horas distintas, então, e às vezes em casa, perto dos familiares, mas todo mundo cobrando, quando volta, pô, não sei, tá doendo, ainda sinto um negócio, e você acreditar naquilo que o médico, que o fisioterapeuta tá te falando, ó, calma, vai dar certo, e o tempo passa e não melhora. Para mim, o Roger tá descrevendo o Diego. É quem realmente passou por tudo isso, por esse momento. O período mais longo, né, de recuperação por ter a lesão mais grave. E quase faz um gol no final. Sim, ainda, né? Seria coroado, sem dúvida, né? Tendo os minutos em campo. Mas já a recuperação já foi antes do tempo, né? O que é um grande mérito do departamento médico do Flamengo. O Arrascaeta fala sobre isso também. A gente tinha o exemplo do Vitinho, que teve uma lesão muito próxima da que o Arrascaeta sofreu. E que também voltou num tempo muito curto. Então é um Flamengo muito bem nesse aspecto. Poupando pouco e recuperando rápido. Então, tendo os jogadores... Tudo bem, o Arrascaeta hoje não estava inteiro para 90 minutos. Sim. Mas esteve em campo, momentos importantes, e o Flamengo consegue fazer um ótimo trabalho nesse sentido. Essa é a grande sentido. lição do Flamengo, né? A grande lição dessa comissão técnica do Flamengo portuguesa dá para se jogar a vera com todo mundo, todo o jogo. Dá para jogar para frente, querendo ganhar, jogar bem, cumprir com todo aquilo que o torcedor espera do seu time. O Flamengo tinha um 0-0 hoje e enfiou 5 no Grêmio. É isso. Né? E falando das recuperações, outro dia o Rafinha estava postando foto no hospital com uma máscara de silicone. Hoje ele em campo com o capacete importado do Peter Cech. Eu concordo com o Roger que dá para fazer, mas não é qualquer um que faz.
E aí a gente fala do que é um ótimo elenco para absorver rápido, para se desenvolver rapidamente. Não é qualquer um que faz, mas a gente não tinha esse exemplo aqui dentro. Sim, verdade. Eu acho que esse exemplo pode manifestar em outros treinadores esse desejo também. Dá para fazer. É lógico, não é todo mundo que tem o elenco do Flamengo, não é todo mundo que tem a estrutura que o Flamengo tem para disponibilizar trabalho, recuperação, tudo de altíssima qualidade, modernidade. Lógico que não é todo mundo que dá, mas eu acho que está mexendo dentro dos treinadores, das comissões técnicas brasileiras. Aquele... Tem nego com vergonha. Porque tem gente com estrutura parecida não fazendo isso, né? Então, com estrutura próxima do Flamengo. Porque o andamento é viciado no Brasil. Você tem escolhas que vão sendo pautadas por vitórias, por permanência. O jeito de se pensar futebol no Brasil, ele está sendo mexido por treinadores que não estão no dia a dia, aqui no cotidiano. Né? Nessa máquina que a gente fala de moer treinadores e num ambiente que é bem inóspito para trabalhos que fujam do padrão. Então é interessante, mas para mim acontece simplesmente porque é um cara que vem de uma outra cultura, que tem uma outra vivência, que está encarando os desafios no Brasil pela primeira vez. Caso do Sampaoli num outro degrau, num outro patamar no Santos, e a situação do Jesus ainda mais. É um belo exemplo o Sampaoli também, que não tem metade da qualidade que o elenco do Flamengo tem e provavelmente não tem metade ou menos da metade de estrutura que o Flamengo tem. E também mostra... num cenário nacional que dá para fazer. Ou que pelo menos tentar fazer, ou se predispor a fazer. Eu acho que é o mais importante, se predispor a fazer. Isso é muito interessante. A gente tem tido uma aula de como o futebol brasileiro pode andar muito para frente. E a gente estava falando lá na redação, eu falei com o Rafa no camarim também, o segundo gol é o turning point do jogo, é o momento em que a partida muda e vira totalmente a favor do Flamengo, porque o primeiro tempo foi equilibrado, né? O Flamengo menos brilhante do que no jogo de ida e o Grêmio mais esperto do que no jogo de ida. Né? O Renato modificou a estratégia porque percebeu que a estratégia do primeiro tempo na ida seria praticamente suicídio. E com o meio campo mais fixo, né? Se a gente for falar de Maicon, Matheus e Michel, com o Paulo Miranda, um marcador mais forte pelo lado direito. Ele conseguiu deixar o time mais compacto, mais agressivo na abordagem de marcação, para sofrer menos com o espaço que o Flamengo tinha para roubar e acelerar no jogo de ida. E equilibrou o primeiro tempo. Mas é que os episódios do jogo foram todos pró-Flamengo. A chance desperdiçada de sair na frente, tomar o gol na reta final do primeiro tempo, o Flamengo num ritmo forte, fazendo 2-0 muito cedo, e aí um abraço. Eu acho até, gol, eu não duvido, tá? Não duvido que no vestiário, no intervalo do jogo, o JJ não deu uma amarrada no pessoal, uma prensada. Falou assim, por que a gente começou o jogo daquele jeito? Mais devagar. O Flamengo também começou mais devagar. Tanto que a gente viu o jogo e falou, 10 minutos o Flamengo não conseguiu, né? Parecia tenso, parecia que essa tensão que tomou conta do Rio de Janeiro hoje estava passando por a rapaziada dentro do campo. E é lógico que o gol também no final ajudou essa pressão e esse volume de jogo do Flamengo. Mas eu acho que o JJ deu uma... Cara, eu preciso que vocês façam o que a gente está acostumado a fazer. Início de jogo, início do tempo. Continua. Vamos pressionar. Vamos pressionar. O Mister é do tipo que mesmo com o time na situação favorável, ele chama na chincha, cobra se o pessoal e grita não tá o Arão fazendo ali. O que ele pede ou aquilo que ele pediu não tá se desenhando, mesmo com o resultado a favor, ele cobra da rapaziada. E eu acho que aconteceu isso no intervalo. Não é uma cobrança de tom lá em cima, mas mostrar, o que aconteceu no primeiro tempo que vocês não pressionaram, que vocês não agrediram, que vocês não tiraram o espaço. Incomodou tem o Flamengo. mérito do Grêmio, lógico que tem. Mas eu já vi lá, fez isso. Eu já vi o Flamengo mas é porque, para mim, o Grêmio lá tentou rivalizar. Tentou ter a bola, tentou sair jogando, e aí sofreu muito mais com as perdas de posse, como sofreu no final do primeiro tempo na jogada do primeiro gol. Só que no primeiro instante de jogo hoje, o Grêmio competiu. Ele não tentou sair jogando, toda a pressão era chutão, por isso o André, inclusive, porque é o cara para disputar a primeira bola, mais forte que o Tardelli nesse sentido. E, além disso, o Grêmio até adiantou marcação em alguns momentos, mas não deu ao Flamengo campo para acelerar. O Flamengo não teve espaço para acelerar e não pôde pressionar a saída de bola do Grêmio. Cabine no Maracanã chamando, Flamengo de volta à Libertadores depois de 38 anos, aniversário do Pelé e o dia da minha primeira interação com Galvão Bueno, que já está ao lado de Caio Ribeiro e Maestro Júnior. Galvão, prazer falar contigo pela primeira vez, no ar ou fora. É a primeira vez que a gente se vê.
Não, primeira vez que a gente se fala, que eu tô sempre te vendo. E quer saber de uma coisa? Acho você bom demais. Já falo logo pra todo mundo saber. O dia que você deu... Eu não entendi direito o dia que você foi se escondendo atrás da bancada. Cara, eu ri demais, cara. Foi muito... Dá pra repetir aí, não? Como é que é esse negócio aí disso? A cadeira tava baixa. Aí eu me escondi logo, imitei o Louro José. Então, como é que é? Como é que faz? Como é que faz? assim, Faz ó. aí pra mim, deixa eu ver. Aqui, Deixa eu ver. Como é que é? assim, ó. Porque a cadeira tava baixinha, eu falei assim, vamos pro intervalo pro Amadeu dar uma subida na minha cadeira. Foi isso que eu fiz, parecendo o Louro José, ó. Eu acho muito bacana. Nós estamos com um pequenino delay aqui da imagem, mas muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. O prazer é meu de poder interagir ao vivo com você pela primeira vez. Isso vai acontecer, se Deus quiser, muitas vezes. Assim como o Rafa, como o Roger, o time está muito bom aí. Manda lá. Muito bem. Já vou jogar pro Rafa e pro Roger baterem bola com vocês aí na cabine. Bom, prazer. Primeiro, parabéns pela transmissão. Tiraram onda e o jogo também ajudou, né? Duas equipes que gostam do jogo e eu tava falando aqui, Galvão, Caio e Júnior, como o Jorge Jesus tem dado uma lição nos treinadores brasileiros, né? De ofensividade, de agressividade, de um time que não para, de um time que gosta do gol, que gosta da bola. E vocês tiveram o prazer de ver um grande jogo e um jogo que entra para a história do Flamengo quase 40 anos depois, com o Júnior, nosso maestro, voltar a uma final de Libertadores. Olha, eu vou passar para os dois aqui, que eles que entendem desse negócio da bola rolando, mas eu tô com uma coisa na cabeça. Em certos momentos, o Flamengo é o time brasileiro que mais se assemelha nessa... Quando ele sai para marcar o goleiro, o zagueiro, o lateral, o meio do campo, que mais se assemelha àquele futebol total que a Holanda jogava nos anos 70. Eu tava louco para ser repórter, que eu queria perguntar pro Mister se ele se inspira no Rinus Mitchell. Alguma coisa, de repente, pode até ser, né? Essa compactação, né? Esse time joga em 30, 40 metros no máximo. Você viu que o Diego Alves hoje foi obrigado a sair pelo menos em 3 situações, porque ele é quase que o líbero dessa equipe, coisa que fazia o Youngblood, goleiro da Holanda lá em 74. Eu não diria nem que é uma lição, Roger, eu diria que ele trouxe uma metodologia, né, de trabalho que fez com que essa equipe se transformasse. E essa equipe se transformasse em referência para todo mundo, né? Como fez o Grêmio alguns anos atrás, como fez o Sampaoli com o Santos no início da temporada. Eu acho que realmente ele trouxe alguma coisa nova. Como todo mundo diz, ele subiu o sarrafo de comportamento, de forma de jogar. E o mais importante, Galvão, foi que os jogadores absorveram e entenderam essa forma. E aceitaram na boa. O Bruno Henrique falou no final da transmissão, quando o Eric perguntou a ele, ele diz exatamente isso. Sabe o que eu acho muito legal? E abraço aí a galera aí do Troca. Ele tem Seu cabelo tá caindo, cara. Não, é um abraço na galera. Tem todas as qualidades e as premissas de um grande time de futebol. E talvez, nesse momento... Não, talvez não. Com certeza, para mim, nesse momento, é o que mais se assemelha ao que se joga na Europa. Intensidade, querer jogar com a bola, diminuição do campo. Então a gente fala muito do aspecto ofensivo. Para você marcar lá em cima, se a defesa não tirar o time de trás, se não jogar ali na linha do meio de campo, estoura. Os caras quebram a primeira linha de marcação e vão dentro do gol. E o Roger tocou num assunto que eu acho muito legal e eu queria estender um pouquinho essa discussão. Mais do que só o que a gente está vendo em campo, né, Roger? É a ideia do quanto o jogador tem que ser profissional fora dele. Então, vou poupar time. Não vai poupar, não. Você tem a segunda, você tem a terça, você tem a quinta, você tem a sexta para descansar. Quarta e domingo você vai jogar. E para jogar com essa intensidade com que eles estão fazendo em campo, e o Flamengo está jogando muita bola, o Flamengo está voando. Aí é preciso também enaltecer o trabalho de preparação física do time do Flamengo. Não é só a preparação física, fisiológica, o departamento médico que recuperou, né, Júnior? Exatamente. O Márcio Tanuri deu uma demonstração. Eu acho que nesses últimos tempos, a recuperação de jogadores que estiveram em campo, o Arrascaeta praticamente jogou 90 minutos, né? Eram 3 jogadores que saíram, 2 sem condições do primeiro jogo com o Grêmio e o Rafinha logo depois com a fratura. E 3 jogadores fundamentais para o time do Flamengo, os 2 laterais, o Rafinha e o Felipe Luiz, e o Arrascaeta ali pelo meio. Sem dúvida, eu acho que o departamento médico trabalhou como nunca nisso aí. Porque é difícil você recuperar jogadores. É lógico que não eram problemas musculares, eram traumas.
Mas você recuperar um jogador como o Arrascaeta com 19 dias e jogar o tempo, eu digo mais do que isso. Porque hoje ele foi bem abaixo daquilo que ele pode fazer. É já um grande mérito para todo o departamento médico. E aí você troca os jogadores, mas não cai o ritmo, não cai o sistema, porque o Flamengo tem uma cara. Os jogadores estão muito à vontade quanto que o espaço que tem que ocupar em campo, com e sem a bola. Então as coisas não são por acaso. Esse time foi pensado. Ele queria um zagueiro que invertesse jogo, ele queria 2 zagueiros rápidos e de boa qualidade de saída de bola. Ele recuperou o Arão, que a torcida não suportava aqui, e hoje é um dos jogadores mais importantes do time. Então existe um trabalho por trás de todos esses resultados que o Flamengo tem conquistado. Tem uma coisa, Galvão, só para um detalhe do Caio tá falando. Esses 4 jogadores que chegaram, os 2 laterais, o Mari e o Gerson, são jogadores que jogaram no futebol europeu nesses últimos 4 anos, né? Que é o tempo exatamente do Gerson, que é o mais jovem deles todos. Os outros estão 10 anos e o Mari estava acostumado. E isso favoreceu. De consequência, os jogadores que já estavam no clube, tinham sido contratados ano passado, todos eles subiram de produção. Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabriel Jesus, o Gabigol. Quer dizer, tudo isso fez que existisse um encaixe. Além do trabalho da diretoria, a história do avião. Por que o avião? O avião fretado não é para dizer que você está viajando de avião. Não é luxo, não, né? É para recuperação dos jogadores, né? Vou dar um detalhe. Quando estava o Rodrigo Caio e o Gabriel na seleção em Singapura, eles procuraram na logística que fosse mais perto para poder chegar o mais rápido possível em Fortaleza. Então eles fizeram de Singapura para Amsterdã para depois irem direto para Fortaleza. Ganharam 9 horas, né, com esse trajeto que foi feito por eles. Isso a estrutura é fundamental. Os grandes times vencedores, falar do Grêmio também, porque o Grêmio teve um comportamento... O Grêmio não esperava um impacto desse. Aqueles 20 minutos, né, do segundo tempo, né, naturalmente pesaram demais no resultado, né? Foi quando o Flamengo aproveitou as bolas paradas e conseguiu converter, coisa que não tinha acontecido lá na Arena do Grêmio. Verdade. Quando jogou melhor, mas criou algumas possibilidades, mas não conseguiu finalizar. Mas a forma como que o Grêmio se comportou até o final do jogo é importante. E você fala isso porque o Grêmio é tricampeão da Libertadores e também, o Grêmio também foi de avião fretado para jogos decisivos, como o São Paulo, que é tricampeão da Libertadores, também fazia isso. Essa estrutura faz parte também, parte, né? Faz parte. Tem influência depois no resultado final. Claro que você poupar o jogador para que ele possa jogar um calendário tão pesado e tão importante como é o do futebol brasileiro, quando você chega às finais, às semifinais de uma Libertadores, a final de uma Libertadores, quando você está na ponta do campeonato, porque o Grêmio agora vai se dedicar a buscar a vaga para a Libertadores para o próximo ano. Ele está ali brigando por essa vaga. O Flamengo está garantindo os pontos do brasileiro, não sabemos o que vai acontecer no final da Libertadores, mas essa estrutura, ela é muito importante para o rendimento de quem joga quarta e domingo. Ela não é importante, ela é fundamental. Hoje, para você jogar em alto nível, em alto rendimento, com a intensidade que esses times jogam, se você não tiver a preparação e o descanso do atleta para o próximo jogo muito proporcional ao profissionalismo que você cobra dentro de campo, você não consegue, você vai ter jogador machucado, você vai cair de rendimento. Eu tive orgulho de vestir essas 2 camisas. Vou te dizer uma coisa aqui, a 10 rodadas do final. O Grêmio vai chegar na Libertadores. Eu aposto com você como o Grêmio chega na Libertadores. Eu tô junto com você porque também. Ele é melhor que os outros. Se ele não tivesse aberto mão do campeonato, como o Renato tem feito ano após ano, e apostado nas Copas, ele estaria lá em cima. A qualidade do time não condiz com a classificação que ele ocupa. O Grêmio vai bater lá em cima, pode esperar. Até mesmo porque ele jogou diversos jogos com o time reserva, né, Caio? Então, por isso, teve essa oscilação durante o campeonato. De forma diferente do Flamengo, que o Mister não, ele quer mas o Mister, o que é jogue. que ele faz, Galvão? No máximo, ele tira 4 jogadores em 11, entendeu? Ele mantém sempre uma espinha dorsal. Ele deixa sempre 2 titulares na defesa, 2 titulares no meio e 2 no ataque. E mesmo quando ele põe todo mundo, ele poupa durante o jogo, faz as 3 substituições. Como fez com o Gerson e o Arão no último domingo no Fla-Flu. Como fez com o Bruno Henrique hoje também. Que saiu, que já tinha cartão, que você chamou a atenção, ele tinha que ter tirado ali. Mas isso é prevenção, né? Sabendo do temperamento do Bruno Henrique. Exatamente. Então, eu queria colocar também o Rafa e o Roger nesse papo, se me permita, Rodrigo, porque, veja só uma coisa, o Flamengo, então, é um conjunto da obra, né? Porque você tem um jogador, você tem toda uma estrutura, primeiro um saneamento financeiro. Perfeito. Começado pelo Eduardo Bandeira de Mello em 2013. E seguido pelo presidente atual e por todo o conselho. Você tem esse saneamento financeiro. Aí você tem
um comando de um técnico, mas como disse o Caio, você tem todo esse lado do departamento médico, da fisiologia, da fisioterapia, a logística, o preparador físico, e isso termina o quê? No rendimento dos jogadores. E é o conjunto dessa obra que coloca o Flamengo hoje com 10 pontos na frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro e já com a passagem na mão e o ticket e o cartão de embarque para viajar para Santiago do Chile para jogar a final da Libertadores. Tá certo, Roger? Tá certo, Rafa? Fala, Rafa. É bem por aí. Não tem como fugir disso. Conjunto da obra é a melhor definição. A gente está falando de um time que se estruturou fora de campo para colher os frutos dentro e que tem como último passo essa chegada de jogadores indiscutíveis na parada para a Copa América, mas também a escolha de um treinador que traz ideias e traz tudo que o Roger citou aqui, de que é possível, de que dá para fazer, passa pelo Jesus, né? E dificilmente, sem uma mudança no comando, o Flamengo também seria capaz de atingir também